bom dia. Nós vamos hoje continuar o estudo como incorporar espírito na teoria e na prática. E nós vamos falar hoje sobre o sonambulismo. Tá bom? Como que a gente vai falar do sonambulismo, não aquele sonambulismo onde a pessoa acorda e sai andando igual o Chaves mostra, com as duas mãos para frente. Vamos falar de uma faculdade. Eu não sei se é uma mediunidade, mas onde para mediunidade facilita muito, facilita tanto para incorporação de espírito, né? Para psicofonia, para vidência, para qualquer tipo de trabalho espiritual, para fazer cura. Ele ajuda, ele é uma ferramenta que ajuda muito. E eu nem sei se é uma ferramenta, daí acho que é uma mediunidade. Então, o sonambulismo é a saída do corpo astral, do corpo físico, porém o corpo físico fica consciente. Há relatos de pessoas, ó. A pessoa, quando chega num estado sonambúlico, né, desse que eu tô falando, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. Aqui está o corpo físico, aqui está o corpo astral. E tem a energia que une, que é o duplo etérico, os dois. Então o corpo astral, ele sai do corpo físico. A pessoa sentada aqui, igual eu tô, ela começa a se concentrar, ó, do jeito que eu tô conversando com vocês. Aí ela, com os olhos fechados ou abertos, ela entra nesse estado e o corpo astral se desloca. E ela se liberta do corpo físico. E o corpo físico fica aqui conversando. Se você perguntar para você, tá onde? Eu tô numa colônia. Eu já tive com pessoas assim já. No desenvolvimento mediúnico, eu já tive a oportunidade da pessoa, mas isso ela se projetar fora do corpo. Ela entrou no estado sonambúlico de uma forma natural. Nós estávamos estudando, sentado, e ela foi e entrou nesse estado. E eu tive a oportunidade de participar, né? Eu já percebi logo, perguntei se ela estava lá, porque os olhos, do corpo físico, quando a pessoa está fechada, que ela passa do estado alfa, ela chega, ele dá sinal. Aí eu percebi, e aí eu consegui me comunicar com ela. E ela tinha ido com a mentora dela. Foi a primeira vez dela. E então a pessoa consegue conversar com você com o corpo físico. Existe lá algumas coisas que você tem que fazer para ela poder falar às vezes. Aí você pergunta, você tá onde? Então uma pessoa dessa, ela sendo treinada, bem treinada, tendo uma base, né? Uma base do Kardec, e ela estiver trabalhando. Bom, uma pessoa dessa, no trabalho de desobsessão, de apometria, ela estiver bem treinada, né, ela estiver já dominando a mediunidade, dominando esse processo, que eu não sei se é mediunidade, dominando esse processo, você consegue, dentro de um trabalho de obsessão, ela ficar na frequência dos anjos guardião, na frequência do mentor, e auxiliando, até ela pegar mais prática. Eu ouvi falar de uma mulher que tinha na Lapa, aqui em São Paulo, na cidade da Lapa, no bairro da Lapa, em São Paulo, que ela conseguia ir buscar o espírito, ela buscava, fazia resgate, e aí ela chegava e falava, eu trouxe um, aí o médium já sentia, já incorporava, e faz um trabalho muito bonito de desobsessão. Dentro da apometria eu não conheço, mas vai ser uma pessoa, um médium desse, um sensitivo desse, é uma pessoa fundamental para o trabalho. Então é muito importante. Você, quando incorpora espírito, o processo é bem mais rápido, e de início parece ser mais difícil, porque você vai ver mesmo a entidade. Na hora que você for fazer uma regressão na entidade, você vai junto com ela mesmo, você vai ver mesmo. Você vai mergulhar naquela situação.
Então vai parecer que é um pouco mais difícil. Mas depois que você acostumar, é ao contrário, fica mais fácil de você receber uma pessoa para tratar ela, certo? Uma pessoa que chega para se consultar para você que é médico psicofônico e você chega nesse estado, você consegue saber o que está acontecendo. Ela tá falando ali, ó, eu tô tendo problema de saúde. Se o problema for um problema espiritual, você vai saber na hora. Se tiver entidade, você vai saber. Você vai fazer uma leitura com clara evidência, audiência e tudo da pessoa. Você vai conversar com o mentor dela. O mentor dela vai falar, ó, mentor, ó, ela precisa de parar com isso, ó, ela precisa de ir pro médico. Aí na parte física, que o corpo físico dela já afetou, então ela precisa de um tratamento na parte física. Ou ela precisa pedir perdão, e essas coisas aí. Então o sonambulismo, ele é uma, eu vou falar ferramenta, porque não é uma ferramenta. A pessoa precisa de dominar essa mediunidade, e nem todos os locais, nem todos os centros espíritas sabem lidar com essa mediunidade, com essa faculdade. Quando a pessoa começa a aflorar essa mediunidade, não sabe. Então eu trabalho, né? Eu trabalhei viajando no Brasil aí, que eu furava poço. Então eu viajava no Brasil, eu conheço vários lugares. Tive em várias cidades. Todas as cidades que eu tive tem centro espírita. E eu via muitas pessoas bloqueadas. E eu sabia que elas tinham essa mediunidade pelos sintomas. Só que elas estavam bloqueadas. Porque aflorou a mediunidade, o lugar que ela frequentava não sabia lidar com isso. Tratava ela como sabe, a pessoa tem dirigente aí que tem até medo de médios assim. Ele não sabe lidar porque quando começa a aflorar, às vezes fica feio o negócio. Sabe, existe médium assim que ele fica sonambúlico, no estado sonambúlico, e aí ele fica numa situação é assim, começa a ficar branco, parecendo um cadáver. Então tem que saber lidar com isso. Assusta os dirigentes. Quando incorpora um médium desse, nessa situação incorpora uma entidade trevosa também, assusta. Então não é todo mundo que sabe lidar com essa faculdade. O primeiro passo, quando você identifica alguém do seu grupo com ela, é você estudar, você procurar no livro dos espíritos, no livro dos médios, procurar com pessoas que já tiveram com pessoas assim que entravam, e buscar ajuda espiritual, sempre buscar, e sempre tem como você ajudar alguém que tem essa mediunidade. Você ajuda ela a dominar. Se ela vai ficar trabalhando no seu grupo, não interessa. Se ela vai depois tocar a vida dela e crescer espiritualmente para outro grupo, ou montar um centro, é problema dela. Essas pessoas, elas precisam do início de ajuda. E você tem que dar essa condição. Se você não souber, você procura. Se te assustar, você se acalma e pede orientação, que o plano espiritual te ajuda. Você faz parte. A gente que trabalha com desenvolvimento, a gente não tem que querer se apegar às pessoas, que as pessoas vão passar por nós e ir embora. E elas vão evoluir. Então a gente tem que entender isso. E quando vem alguma coisa nova que nos faz sentir medo, insegurança, primeira coisa é porque a gente tira a gente da nossa área de conforto. E isso também é uma evolução para nós. É um teste que a espiritualidade está dando. E a gente apanha mesmo. E aí tem que ter paciência. Tá bom? No grupo de apometria que eu frequento, tá acontecendo. Eu não sei se as pessoas vão ser sonambúlicas, mas elas estão chegando nesse estado e elas estão chegando a ficar flutuando em cima dos trabalhos e vendo o trabalho. E o corpo físico delas, eu olho às vezes, dá todo o sinal de sonambulismo nos olhos, porque a gente trabalha meio com o olho fechado já, né? Aí quando o cérebro físico ele chega no estado alfa, ele já começa a dar alguns sinais, sabe? Então o batimento cardíaco ele diminui, então você já sabe. Aí depois a pessoa
Eu nem perguntei, né? Aí a pessoa falou assim, ó, aconteceu um negócio estranho comigo. Eu falei, o que foi, né? Fala com todo mundo. Eu me vi fora do corpo, teve uma que falou assim, e eu via meu corpo assim, longe, e eu quando eu falava, parecia que fazia um eco. Então esses são os primeiros sintomas de um grupo, de que tá tendo um caso de sonambulismo, né? As pessoas, porque um dos sintomas é a projeção fora do corpo físico, num trabalho, certo? Que se chama desdobramento do corpo astral. A diferença para quando você vai dormir, deita na sua cama para dormir, é que o seu corpo físico, ele não se comunica, né? Você deita lá e se projeta consciente fora do corpo, e o corpo físico não se comunica. Nessa situação que eu estou falando, o corpo físico está sentado num trabalho e ele consegue se comunicar. A pessoa se projeta fora do corpo, a pessoa ela consegue mexer a mão dela, nem todo mundo, mas às vezes ela consegue falar, só falar. Se você souber como conversar com essa pessoa, quando ela estiver nesse estado, ela vai falar o que está fazendo. Ah, eu tô fazendo uma limpeza na casa. Quando você estiver tratando a pessoa, eu tô na casa da pessoa, nós estamos limpando o telhado, nós estamos recolhendo lixo, nós estamos com a maca puxando um espírito. Então, o corpo físico consegue falar. Por isso que se fala na emancipação da alma. Eu por trabalhar na apometria e no centro espírita, e também ter viajado muito e frequentado outros lugares, em outros centros de outras cidades, eu vi muito disso. A pessoa, ela tem esse processo, e você sabe, porque você sabe o sintoma ali do olho. Quando uma pessoa está com o olho fechado, que ela incorpora o espírito sem chegar nesse estado, é de um jeito. E antes de incorporar, e quando ela começa a chegar a esse estado, primeiro ela sai aqui o cérebro físico dela, aqui do corpo acordado, ele vai abaixando a sua frequência, não é frequência, as ondas lá. E aí ele vai chegar no estado alfa. Aí os olhos já vai começar a dar sinal, fechado, sabe? Porque a gente, quando tá dormindo, o olho dentro da gente fica fazendo assim. Então antes dele chegar no sono profundo, ele dá um sinal. Já muda, isso aqui muda. Aí no corpo físico. Aí quando eles passam do estado alfa e entram no estado profundo, ele com o olho fechado, o olho lá dentro começa quando a gente tá dormindo, o olho fica balançando lá. E aí aqui pro lado de fora você sabe, fica tremendo. Aí você já sabe que a pessoa pode estar no sono profundo, ela já passou do estado alfa. Certo? É isso aí. Aí ela pega e se projeta fora do corpo, um dos sintomas. Outro, ela não chega a se projetar toda. Ela se projeta parcialmente, só uma parte do corpo astral, igual eu falei. Certo? Aí abre a clarividência da pessoa. Sabe? Às vezes assim, tá aqui o corpo físico, a cabeça do corpo físico e a cabeça do corpo astral. Aí o corpo astral faz assim ou para trás, não importa. Aí o terceiro olho, ele não tem, ele faz assim para o terceiro olho ficar livre, para não ter interferência do corpo astral, do corpo físico. E o terceiro olho consegue enxergar. Então ele não sai, se projeta até o local. Ele tem uma clarividência do local. Ele consegue ver. Você está falando da casa de um assistido que mora a 1000 km de distância, ele consegue ver a casa. Ele não está lá, ele vê. E há o caso que ele se projeta e vai para lá, porque isso também não é difícil de acontecer. Tá bom? Eu vou ler uma leitura do Livro dos Médiuns, da edição 2015, segunda parte, capítulo 14, item 142, da página 190. Há aqui uma importante distinção a ser feita. Os fenômenos da emancipação da alma são anímicos e não mediúnicos, porém, em alguns casos, podem se tornar também mediúnicos. Kardec expõe que
O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade de faculdades mediúnicas. Ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. Livro dos Espíritos. Perdão, Livro dos Médios. É no Livro dos Médios. Allan Kardec, ele prossegue no mesmo item dizendo que o sonâmbulo procede por sua própria influência, externando geralmente o que vai em sua alma. Nesse caso, o fenômeno é anímico. Torna-se mediúnico quando o sonâmbulo, ao entrar mais facilmente em comunicação com outros espíritos, pelo estado de emancipação da alma em que se encontra, transmite ideias e conhecimentos de outras inteligências. Então tá. Então, quando o espírito ele sai fora do corpo, se projeta fora do corpo, numa situação dessa, né? Ele tá aqui, ele senta no trabalho espiritual, aí ele se projeta fora do corpo e ele sozinho faz alguma coisa, isso é anímico. E quando ele faz esse mesmo processo e ele tem a ajuda de um espírito, né? Esse já é um processo mediúnico. Ele pode ter o processo de sonambulismo e receitar um remédio, mas quem receita é um mentor. Então é um processo mediúnico. E por aí vai. Bom, como toda faculdade mediúnica, espiritual, o médium ele tem que ter, como se diz, ele tem que vigiar, orar e vigiar. Ele tem que sempre fazer a reforma, ele sempre tem que buscar os demônios internos, curar esse mal que tem dentro dele, através da meditação, e pedir ajuda sempre para o plano superior, porque qualquer mediunidade, se o médium não conseguir fazer a reforma íntima, fazer a mudança interna também, que a mudança interna também, a mudança interna que é a reforma íntima, ele tende a falhar, ele tende a perder a reencarnação. Ele vai deixando brechas, ele vai deixando portas abertas para os inimigos, para os espíritos adversários dele e do movimento. Deles são os espíritos que perseguem eles, que acharam ele, que fazem parte do projeto reencarnatório. E esses espíritos vão usar essas falhas. A estratégia de defesa não é o ataque, e sim a reforma íntima. Então, se o meu inimigo ele usa como estratégia os defeitos da própria pessoa, então eu vou cuidar dos meus defeitos e me curar para que meu inimigo não tenha munição. Então, esse é um dos motivos. E o outro é que uma pessoa que não tiver ali um grau evolutivo dentro da sua reencarnação, os espíritos de luz não conseguem trabalhar com ela, porque ela vai produzir muita energia ruim. E aí ele vai ficar, os espíritos que vão vir vai ser outros. Não vai ser os que vão fazer ela evoluir. Então é isso aí, pessoal. Mais um pouquinho do curso e até o próximo estudo, tá bom?